vontade. Karen, número 11, o time brasileiro sendo apresentado. Fofão, Janina e Ana Moser. A líbero brasileira é a Ricarda. São as 6 jogadoras brasileiras, as 7 com a líbero. E aí o time italiano, que começa o jogo no Fórum de Macau. O Brasil com 3 jogos, 3 vitórias. Se ganhar hoje, garante classificação para as semifinais. Aí o técnico Bernardinho, que tem preocupação com o passe da seleção brasileira. E o técnico italiano, Angiolino Frigoni. Vamos lá, o Brasil à sua esquerda, o Brasil com Leila. A Itália com Piccinini, a principal jogadora da seleção italiana. O Brasil começa sacando com Fofão. Já vou ouvir Radamés Latari Filho, nosso convidado, o técnico da seleção. O técnico da seleção masculina, acompanhando conosco a seleção feminina de vôlei, que perdeu um único set até aqui. Tem o melhor aproveitamento no Grand Prix 1999. O Brasil que tenta o tetra no Grand Prix. O Brasil que começa sacando com Fofão. Aí recepção italiana. Bem a Ricarda aqui atrás. Subindo Virna para atacar pela primeira vez. Ela que é a maior pontuadora do Grand Prix até aqui. Bem, Ricarda. Fofão. Quem sabe o primeiro ponto brasileiro? Você, Virna. Grande defesa da Virna. Janina na rede. Aí vem Itália no contra-ataque. Toca no bloqueio brasileiro. Vai fora. O primeiro ponto do jogo é da seleção italiana. Aí no detalhe a Leila. 1 para a Itália, 0 para o Brasil. Sacando Rinieri. Fofão, bola de meio. O primeiro ponto brasileiro. 1-1, tudo igual com a Janina pelo meio. Apitou o árbitro Bela Robor, da Hungria. Radamés Latari Filho. Expectativa para esse Brasil e Itália. O primeiro na estreia no Grand Prix foi fácil. E hoje? Será que dá jogo fácil também? Eu não acredito que nós teremos a mesma facilidade da semana passada. A Itália, depois daquela derrota com o Brasil, melhorou muito. Ganhou da China, ganhou da Holanda. Ficou em segundo no grupo. E é uma equipe que vem subindo muito de produção no ranking mundial. Eu acho que nós teremos mais um excelente jogo. E a gente espera que o Brasil continue na sua escalada vitoriosa. 2-2, tudo igual. E o terceiro ponto italiano. Três para a Itália, 2 para o Brasil. Sacando Beccaria. Em cima da Ricarda. Fofão tem dificuldade. O bom ataque brasileiro na ponta. E o terceiro ponto. A Ana Moser, 30 anos, catarinense de Blumenau. Ficou parada 5 meses este ano. Teve problema no joelho, aliás, um problema crônico do joelho da Ana Moser. Bloqueio brasileiro subindo, Leila bem aqui atrás, Fofão. Subindo Ana Moser, toca no fundo, é mais um ponto brasileiro. Transmissão ao vivo da Globo, é o Grand Prix. O Brasil à frente pela primeira vez no placar 4-3. Ataque apenas balanceado. Aí vem Itália. Boa defesa da Virna. Fofão na bola rápida com a Karen. É ponto do Brasil. Bernardinho já começou a gritar. Você está ouvindo aí, né? E vai ser assim o tempo todo no jogo, amigo. Pode ter certeza. 5-3, 2 pontos de diferença. Ponto do Brasil é o sexto ponto, toque de rede. Aí Bela Robor, o árbitro número 1, foi a Piccinini que tocou na rede. Ela aí no detalhe. Piccinini que joga em Curitiba. Joga no campeonato nacional aqui do Brasil. Ela sobe para largadinha. Ana Moser, boa defesa. Vem de trás a Virna, fica no bloqueio, é ponto da Itália. Domingo é dia de meia maratona internacional do Rio de Janeiro. As emoções
pelas ruas do Rio. Começam às 9 da manhã dentro do Esporte Espetacular. Domingo tem Ronaldinho da Costa aqui na Globo. Ana Moser, na diagonal, é mais um ponto brasileiro. Aí Ana Moser está voltando aos poucos à seleção brasileira. 7 para o Brasil, 4 para a Itália. Ana Moser, que é esperança de grandes jogadas na Copa do Mundo em novembro no Japão. Bom ataque italiano. Cacciatore, número 7, pelo meio. 7-5. Aí vem Brasil. Boa defesa da Pitinini. Aí vem contra-ataque, bola para fora, é ponto brasileiro. E agora que os sets têm 25 pontos, os tempos técnicos são sempre aos 8 e aos 16. Olha o Bernardinho gritando. 8-5, ginásio lotado, apesar do vôlei não ser o esporte preferido nas Filipinas, mas o público de lá, Radamés, muito atento e com muito interesse, principalmente pelos jogos do Brasil. É verdade. Na Ásia, o voleibol é um esporte muito popular. E tanto nas Filipinas como na semana passada em Macau, nós vimos ginásios cheios. É um grande acontecimento que existe na cidade. As delegações são recebidas pelos seus presidentes, governadores. Existe muita festa na cidade, um movimento muito grande. E por isso da popularidade do voleibol lá na Ásia. Outro fator importante quanto à popularidade é quando a Leila vai sacar. Aqui nos jogos a gente está habituado quando os nossos jogadores, né, Marcelinho, Giba, vão sacar aquela gritaria. Lá é quando a Leila vai sacar. O Brasil iniciou, é o seu melhor início de set em todo esse Grand Prix. Mesmo em relação àquelas 3 vitórias anteriores na semana passada. Começamos muito bem, a equipe está sacando muito bem, o bloqueio nosso está muito bem posicionado. Com isso nós tivemos vários contra-ataques, desperdiçamos alguns. Mas a equipe, você nota que está muito bem montada dentro da quadra em relação à equipe italiana, que hoje começa com a Beccaria, número 13, que é uma jogadora que bate muito forte, muito alto, e a Cacciatore, a levantadora, está explorando bastante essa jogadora italiana. Sacando aí a Karen Rodrigues. Boa defesa da Leila. Aí vem Janina. Toca no fundo, é ponto brasileiro, é o 9º ponto. Sobre isso, Radamés, que você falava sobre esse início de jogo, né? Contra-ataque, Olha só, no jogo com a Itália na semana passada, olha mais um ponto brasileiro. É o 10º ponto. E o pedido de tempo do técnico italiano. No jogo contra a Itália, apesar da vitória fácil por 3-0 na sexta-feira da semana passada, o Brasil começou perdendo por 4-0 o primeiro set. Depois é que virou e achou o melhor padrão de jogo, né? Eu acho que até virou 8-5, a mesma situação que está ocorrendo nesse primeiro set. O Frigoni teve que pedir esse tempo para tentar segurar um pouquinho a pressão que a equipe do Brasil está exercendo sobre a italiana e fazer alguma coisa de diferente no contra-ataque, armar alguma estratégia para a equipe tentar retomar essa vantagem com rapidez. 7 pontos de ataque do Brasil, sendo 3 da Ana Moser. Vai bem a Aninha. Contra-ataque italiano. Boa defesa aqui atrás da Leila. Aí vem Virna apenas na largadinha. Deu defesa italiana. E tome contra-ataque. Vem de trás. De novo a Leila. Olha como o público delira. Ana Moser. Que ataque da Ana Moser. 4º ponto de Ana Moser no jogo. Mais um ponto brasileiro. Vamos ver de novo essa catarinense de 30 anos. Muitos títulos conquistados pelo Brasil, medalha de bronze nos Jogos de Atlanta. Está voltando e voltando bem demais, apesar de todo o problema no joelho, um problema crônico. Mostra a valentia, mostra toda a força, toda a alegria de jogar, Ana Moser. 11-6, 5 pontos a diferença. Sacando a levantadora italiana. Ricarda bem na recepção. Virna na ponta, toca no bloqueio, tem defesa aqui atrás da Beccaria. Aí vem contra-ataque italiano. Rinieri solta o braço. Não deu para Virna. Vamos ver de novo. Rinieri, que é a 2ª melhor pontuadora da seleção italiana. E ponto de bloqueio das italianas. Virna ficou parada no bloqueio.
da número 13, Beccaria. Segundo ponto de bloqueio da Itália, a Beccaria que chega a quase 3 metros no bloqueio. Complicou para a recepção brasileira. Bom momento italiano, sobe o bloqueio duplo. Não deu para Ana Moser, né? Olha só a Beccaria, essa aí que chega a quase 3 metros no bloqueio. E o Bernardinho sente o bom momento italiano. A Globo mostrando para você, você vê e ouve aqui na Globo toda a bronca do Bernardinho. Ao bom estilo, ao conhecido estilo do Bernardinho, né, Radamés? Foi por isso que a gente botou o apelido dele de Karpolzinho, porque o Karpol, treinador da Itália, da Rússia. Anatoly Karpol. É isso, exatamente, né? E aquele momento ali é um momento muito íntimo do treinador, e muitas vezes a gente dá uma bronca, a gente fala umas palavras e tal, porque a gente sabe que a jogadora ou o jogador estão acostumados com aquilo no treinamento, e para nós tem um significado, e às vezes a pessoa que está aqui escuta uma coisa solta assim, tem uma interpretação às vezes totalmente diferente. O Brasil complicou um pouquinho esse set nesse início ali agora, devido a 2, 3 erros de ataque, em que nós fomos muito bem bloqueados pela equipe italiana. Mas o Brasil volta a abrir 3 pontos de vantagem. A vantagem já foi de 5. Bom ataque pelo meio, a Itália faz mais um ponto com a Rinieri. Está reclamando com a Jana. É a Janina. É o apelido da Janina. Olha o ponto de saque da Itália, o primeiro ponto de saque do jogo. A menina já no jogo passado sacou muito bem. Ela vai lá para trás e o saque vem com uma velocidade incrível. Primeiro ponto da Itália. A Karen já tinha feito com ponto de saque para o Brasil. Queima o saque italiano, é ponto brasileiro. Para respirar um pouquinho, né? Vamos ver a Virna. Está sempre indo muito bem no saque. 13-11, 2 pontos de diferença. Fofão de manchete. Janina levanta. É para Ana Moser. Veio mais no jeito que na força. Contra-ataque italiano de trás. Ricarda tentou chegar, não conseguiu. É ponto da Itália. Aí a Ricarda. Líbero brasileira. Aliás, o Bernardinho fazendo mais uma experiência. A Andréa Teixeira foi a líbero brasileira nos Jogos Pan-Americanos. A Ana Flávia na BCV Cup na Suíça. Vai testando aí para a Copa do Mundo, que garante vaga para a Olimpíada do ano que vem. Boa defesa aqui atrás da Virna. Fofão. Perdeu o tempo da bola. A Virna apenas mandou de toque. Sobe o bloqueio brasileiro. Virna faz a defesa aqui atrás. Fofão. Ana Moser lá na ponta. Apenas na largada. Pitinini faz a cobertura. Sobe o bloqueio brasileiro. É ponto de bloqueio. Que beleza de ponto de bloqueio. Primeiro ponto de bloqueio do Brasil no jogo. Olha só. Pitinini subindo. Leila e Janina. Janina que é a terceira melhor bloqueadora do Grand Prix até aqui. A número 3 brasileira que sacou agora. E faz mais um ponto brasileiro. O Brasil vai retomando a tranquilidade no jogo. 15-12. Volta a ser de 3 pontos a diferença. Sacando Janina. Bom saque da Janina, já complicou o passe italiano. Ataque de ponta. Virna de novo na defesa. Aí vem Leila. Solta o braço, Leila. Ponto brasileiro. E você está ouvindo aí aquilo que o Radamés falava há pouco, né? Como delira o público filipino quando a Leila vai para um ataque. E o técnico italiano, Angiolino Frigoni, com 16-12, faz o segundo pedido de tempo. Queima o último pedido de tempo a que tinha direito. Domingo, meia maratona internacional de São Paulo. Meia maratona internacional, perdão, do Rio de Janeiro, claro. Ao vivo dentro do Esporte Espetacular, que começa às 9 da manhã. Domingo tem Ronaldinho da Costa pelas ruas do Rio de Janeiro. A Globo mostra ao vivo dentro do Esporte Espetacular a partir de 9 da manhã. Radamés, o Brasil se encaminha agora com 16-12. E o Brasil está jogando muito bem. Está sacando de uma forma em que, quando nós não fazemos o ponto diretamente,
nós colocamos a levantadora, a Calciatore, em dificuldade para fazer um jogo mais rápido. Com isso, o jogo da Itália fica mais previsível. O nosso bloqueio está chegando bem. Quando não fazemos o ponto direto, nós amortecemos. Ainda agora, quando você chamou a atenção que a Janina é a terceira melhor bloqueadora do campeonato, eu fico muito contente, que eu digo sempre que ela era a minha protegida. E ela, ao lado da Ana Moser, é a jogadora que mais pontos fez já nesse set, com 4 pontos, 1 de saque, 1 de bloqueio e 2 de ataque. E com isso, o nosso time tem uma boa movimentação na defesa, um bom volume. O único pecado que a gente teve foi naquela sequência, onde estávamos com 11-6, perdemos 3 pontos de ataque. Se o nosso ataque continuar no mesmo ritmo dos demais fundamentos, seria uma partida quase perfeita da equipe nossa até agora. Olha aí o ponto italiano, é o 13º. Há pouco eu falei que era pedido de tempo do Frigoni, mas como foi o 16º, era o tempo técnico e não pedido de tempo. O técnico italiano ainda tem direito a um pedido de tempo. Ricarda complicou o passe brasileiro. Ana Moser toca no bloqueio, vai fora, é ponto brasileiro. Lá em cima o árbitro é da Hungria, Bela Robor. Aqui embaixo o segundo árbitro é filipino, Felipe Sison. Complicada a bola levantada pela Calciatore, é ponto brasileiro. O Brasil vai se encaminhando para fechar o primeiro set. Maurício, aí ficou nítido aquilo que nós falamos. O passe não saiu bom, a Calciatore teve dificuldade e com isso o Brasil teve mais um ponto. É o 18º. Bom ataque italiano. Olha aí como vibra a Calciatore, chamando as jogadoras italianas, as companheiras para o jogo. 18-14. São 4 pontos de diferença. Vai sacar a Rinieri. Rinieri, que aparece na estatística como a segunda melhor atacante da Itália, a 13ª de todo o Grand Prix. Ricarda, Fofão veio buscar. Sempre bola alta na ponta para quem? Para Ana Moser. Mais uma bola que a Aninha vira. E sempre com aquela seriedade. Sempre com aquela atenção redobrada. Marcas registradas da Ana Moser. Pro saque viagem, bom saque. 19-14 Brasil. Toca na rede. Tocou na antena, pelo visto, né? E aí a bola fora. Toca na antena, é como se fosse bola fora. É ponto brasileiro. 7 pontos tem a Ana Moser até aqui no jogo. E agora sim, o Frigoni faz o pedido de tempo. Que diferença do Frigoni pro Bernardinho, né? Tiriamo quelli che sono buoni, gli altri cerchiamo di fare qualcosa. Così ovviamente no. Le palle fuori, quella per me è come una palla in rete. Tiriamo alto. Radamés Latarifilha, nosso convidado e nosso intérprete. Ele está dizendo que a equipe está fazendo um jogo muito óbvio. As bolas que estão boas, elas estão fazendo o possível para acertar. As bolas que elas têm alguma dificuldade, elas estão dando prosseguimento, colocando a bola para fora, perdendo. Eles têm que fazer alguma coisa para mudar. Do jeito que está, não é suficiente. Ele tem que dar uma dura mesmo nas italianas. A Itália já entregou 5 pontos de graça para o Brasil em erros. O Brasil apenas 1. 20-15. Vai sacar a número 9, Galastri. 20-15. O Brasil tem 5 pontos à frente. É a Globo ao vivo em Manila. O erro da recepção brasileira e 16º ponto. 20-16. É o primeiro set. São 8h47. Horário de Brasília. 9h47 da noite em Manila. Entrando aí a Dioli. Para a saída da número 7, Calciatore. Tocando aí de levantadora, né? 20-16. Saque apenas balanceado. Leila, recepção ruim. Ainda assim, Karen ataca. Foi buscar a Pitinini. Dioli manda de graça. Leila, Fofão. Vamos ver a Virna. Bate com força, bate para fora. É ponto italiano. Segundo erro do Brasil, segundo ponto
de erro favorável ao time italiano. 20-17, elas encostam. São 3 pontos de diferença. Virna, que ataque na diagonal. O Brasil faz o 21º ponto. 21 Brasil, 17 Itália. Cacciatori volta à quadra italiana. É a levantadora titular. Dioli volta para o banco. O Brasil volta a jogar neste sábado com a Coreia e domingo tem Brasil e Cuba, amigo. Ataque de trás, Leila, boa defesa. Aí vem Fofão, contra-ataque brasileiro. Ficou no bloqueio, Ana Moser ainda assim deu defesa. Aí vem Brasil, largadinha, que grande defesa da Fofão. Empurra Janina. Houve um toque na rede. Ela disse que não. Aí o árbitro húngaro, Bela Robor, confirmando o toque na rede. Vamos ver de novo, vamos tirar a dúvida. Olha que defesa que veio de trás, hein? Ana Moser completando. E aí, ó. Não, hein? Não pareceu toque, não. Fofão, pelo meio, Janina bate pra fora, é ponto italiano. E domingo também, um domingo de muito esporte na Globo, o GP da República Tcheca de moto velocidade. 21-19, elas encostaram em 2 pontos de diferença. Grande ataque brasileiro. Com que violência, com que potência, Virna. Segundo ponto dela no jogo. Virna que lidera as estatísticas. É a maior pontuadora do Grand Prix até aqui. 22-19, o Brasil a 3 pontos de fechar o primeiro set. Fofão, Virna na ponta, soltando o braço e fazendo mais um ponto brasileiro. O Brasil vai chegando perto de fechar o primeiro set. Já são 20 minutos de jogo no primeiro set. Fofão, forçando em cima da líbero italiana. Sobe o ataque. Vamos ver de novo a subida da Beccaria. A mais alta das italianas, 1,96. 23-20. São 2 pontos para o Brasil. Fechar Virna. Subindo Marinelli. Fofão não consegue a defesa. É o 21º ponto italiano. 23-21. Primeiro set complicado, hein? Olha aí o placar de novo. 23-21. Sacando Rinieri. Leila aparece lá do outro lado. A canhotinha Leila. Ao brasiliense Leila. Que também é exemplo da Ana Moser, teve problemas médicos este ano, né? Ficou parada durante 3 meses, problema no ombro, voltou nos Jogos Pan-Americanos. 24-21, Virna, capricha Virna. O Brasil pode fechar o primeiro set agora. Sobe o ataque, bola dentro, é o 22º ponto da Itália com a Pittinini. Ela que atua no Brasil. Leggeri, número 4, é quem vai sacar, o Bernardinho. Até que tá berrando pouco hoje, né? 24-22, mais um erro no saque italiano, pode ser ponto brasileiro e fechar o primeiro set. Ana Moser foi quem recebeu, Virna vem de trás, toca no bloqueio e acabou! Cai na quadra italiana, o Brasil fecha o primeiro set. Em 22 minutos, o Brasil faz 7-0, vamos ver a subida da Virna, tocou no bloqueio, aí não teve cobertura, ficou parada ali a Dioli. E o Brasil fecha 25-22 em 22 minutos. Faltam só 2 sets para o Brasil conseguir a classificação para as semifinais. Nosso convidado, Radamés Latari Filho, como é que viu o primeiro set, Radar? Eu vi o Brasil muito bem, em quase todos os fundamentos. Só não gostei do nosso ataque. Em alguns momentos nós fomos um pouco precipitados. A Virna, no início, não estava repetindo as suas melhores atuações e terminou crescendo muito, sendo aquela Virna que a gente está acostumado. As demais jogadoras, todas dentro de uma regularidade de excelente nível. Nós tivemos um ou outro errinho na nossa recepção, uma vez a Leila, outra vez a Ricarda, mas foi um fundamento em que nas poucas vezes que erramos, a Fofão, mesmo de manchete, soube corrigir e levantar muito bem. Você falou sobre a Virna. Você acha que a presença da Ana Moser inibe a performance da Virna? Você acha que a Fofão, por exemplo, na hora do sufoco, acaba levantando
a bola de segurança para Ana Moser e deixa a Virna um pouco de lado? Como é que você vê isso? Não, eu não vejo por esse lado. O que acontece é que quando nós temos um ou outro erro de recepção, a gente, quando a Virna está na rede, obviamente a Aninha está atrás e vice-versa, o que acontece é que a gente perde o ataque de uma delas do fundo. Eu acho o ataque da Leila, da Virna pelo meio fundo excepcional, como essa última bola que nós vimos ela finalizar. Mas é importante que a recepção esteja de uma maneira em que a Fofão possa ter a opção de jogar na ponta ou no meio. Em alguns casos a Fofão teve que corrigir e jogar de manchete e obviamente você vai fazer então um levantamento mais certo, mais seguro na ponta. Eu acho que é sorte o país que tem duas jogadoras desse nível e azar são dos adversários que tem que enfrentar duas jogadoras desse potencial de ataque muito forte. Verdade, sobre isso que você falou da Virna, ajudando o fundo de quadra, ela está na estatística como a 11ª melhor defensora da liga. Por falar em números, vamos aos números do primeiro set, olha só, 2-2 em pontos de saque, 1 de bloqueio do Brasil, 2 da Itália, pontos de ataque, 17 do Brasil, 14 da Itália, pontos de erros do adversário, 5 do Brasil, 5 para o Brasil e 4 para a Itália. Nos pontos brasileiros, 7 da Ana Moser, 3 da Virna, Radamés. No jogo passado, no último jogo contra a China, até a metade do terceiro set, a Virna era uma das jogadoras nossas que menos tinha pontuado. E no final terminou como sendo a maior pontuadora. Isso significa que o time do Brasil é um time que a Fofão tem muitas opções. Então agora ela está utilizando mais uma jogadora. Quando ela sente que essa jogadora está mais marcada, ela começa a distribuir para outra. E a Fofão é um dos destaques desse time. Ela vem jogando uma barbaridade. Ela que durante muito tempo, pelo fato do Brasil ter duas excepcionais levantadoras, ela e a Fernanda Venturini, ela estava no banco de reserva, soube esperar a sua vez. Agora que teve a oportunidade, ela está aproveitando muito bem, jogando um voleibol de excelente nível técnico, e com isso quem sai ganhando é o vôlei brasileiro, que não precisou ter um período de adaptação entre a substituição de uma levantadora para outra. A Fofão, que lidera a estatística, é a melhor levantadora do Grand Prix até aqui, tem 29 anos, é paulista, e nada como o tempo, né? Começa o segundo set. Vamos juntos torcer com o Brasil. Brasil que vencendo hoje garante vaga nas finais do Grand Prix na Ásia. Independentemente dos jogos com a Coreia e com Cuba. Você viu aí, o Brasil fez 1-0. É o início do segundo set. O Brasil venceu o primeiro 25-22. Houve um erro da italiana. Ponto brasileiro é o segundo ponto. Aí a número 7, Katia Tori, a levantadora da seleção italiana. Aí o Fofão continua sacando. É o segundo set ao vivo na Globo. Boa recepção italiana. A bola nem passa. É ponto brasileiro. Iniciozinho de segundo set. E o Frigoni já faz o pedido de tempo, porque o Brasil abre 3-0. Olha aí o Bernardinho. E a Itália até agora, Radamés, não viu a cor da bola nesse início do segundo set, né? Começamos muito bem. O primeiro ponto do jogo, inclusive, foi muito bonito, porque a Fofão fez uma finta de que ia dar a bola para a Janina. A jogadora do meio da Itália saltou junto com a Beccaria, que veio socorrer a companheira, e ela deu uma bola veloz para a Virna na ponta, que atacou sem bloqueio. E a equipe continua jogando muito bem. E o Bernardinho está pedindo para o bloqueio esperar um pouquinho, enquanto que o Frigoni estava pedindo para o time italiano alargar um pouco o jogo. Aí a Fofão para o saque. No primeiro set, apenas um erro de saque para cada lado. Bom aproveitamento. Toca no chão essa bola, é o primeiro ponto. Rinieri fazendo o primeiro ponto da seleção. Primeiro ponto da seleção italiana. 1 para a Itália, 3 para o Brasil. Sacou a Rinieri. Fofão achando a largadinha da Virna. Boa defesa da Virna, ficou no bloqueio, se recuperou. Janina! É ponto brasileiro, é o quarto ponto.
4-1, é o segundo set. O Grand Prix reúne todos os anos na Ásia as 8 melhores seleções do mundo. O Brasil já conquistou 3 vezes, tenta o 4º título este ano. Ana Moser. E Ana Moser é fundamental para esse tetra. Olha ela aí atacando, fugindo, e olha que ela estava longe da rede, hein? Fugindo do bloqueio duplo, atacando no corredor. Sem chance de defesa para Rinieri. 5-1. Brasil abre 4 pontos de diferença. Ataque na ponta, toca no bloqueio. A Ricarda tentou a defesa. É ponto italiano. Olha o Bernardinho como fica irritado. Ali ao fundo, o Ricardo Tabac, que é o auxiliar técnico do Bernardinho. Bola atacada fora, é ponto italiano. Aí a Virna. Essa cara Leggeri, 5-3. As italianas encostam. Fofão. Bola de segurança para Ana Moser. Toca mais no jeito. Mais no jeito que na força. Tá dizendo aí o Bernardinho para Fofão. Boa bola essa. Ele pediu para que ele, nessa posição, comece a utilizar mais a Leila. 6-3. Janina saca. Forçando o fundo de quadra, bola rápida de meio, ficando o bloqueio da Ana Moser, vai fora. É ponto italiano, é o 4º ponto. Um fim de semana de muito esporte na Globo. Domingo, meia maratona do Rio de Janeiro. Dentro do esporte espetacular que começa às 9 da manhã, domingo tem Ronaldinho da Costa. Olha aí a Leila quando chega no saque, que delírio, hein? 7-4, bom saque da Leila. Largadinha italiana, é o 5º ponto das italianas. 5 para a Itália, 7 para o Brasil. Você que ligou agora, este é o segundo set. A Globo mostra ao vivo, direto das Filipinas. No primeiro set deu Brasil 25-22. Uma vitória hoje garante o Brasil na fase final, entre as 4 melhores. 8º ponto brasileiro, tempo técnico. Por que essa bronca com a Virna, hein, Radamés? Eu acredito que tenha sido em função de uma má colocação dela na defesa, na posição anterior, em que a becária colocou a bola de toque e a Virna estava colocada atrás do bloqueio e ele queria que ela se deslocasse para fora do bloqueio, onde ela poderia fazer a defesa, e foi onde a menina colocou a bola. E outro detalhe importante, a gente fala muito na estatística, essas coisas todas, é que tudo isso que a gente vem falando de posição por posição, esses dados todos que nós temos, o pessoal que está ali no banco, tanto o Ricardo, o Tabasco, quanto o Chico, que agora também está fazendo parte da comissão técnica, eles ficam passando posição por posição para as jogadoras a incidência de ataque da equipe adversária. Então é muito importante, muita gente gosta de saber a importância do scout. Então tudo isso que a gente está aqui, a gente dá um número frio, acertou tantos ataques, errou tantos bloqueios, fez isso, fez aquilo. E lá, além disso, a pessoa fica dizendo quem está acertando, quem está errando em cada posição. E ali passou a jogada. O motivo da bronca, né? A Virna não fez a cobertura. É que eu fico um pouco tímido quando o Bernardo dá essas broncas aqui. Também é quase um tenor, né? O nosso Bernardinho. 8-5, 3 pontos de diferença. A vantagem do Bernardo é que eu digo sempre, muita gente fala assim, pô, a pessoa quando fica assim, dá a impressão que está descontrolada. O Bernardo é a única pessoa no mundo que eu conheço que quando está gritando, fazendo essas coisas todas, ele não perde o raciocínio. É impressionante. Perde a compostura, mas não perde o raciocínio, né? Vamos ver a Itália, ataque de fundo. Deu defesa aqui atrás. Foi bem Ana Moser. Leila sobe no jeito. Bonito, Leila. Levanta a galera nas Filipinas. E foi uma belíssima jogada, inteligente, olha só. Como ela tem o olho assim meio puxadinho, ela diz toda hora que é descendente de asiáticos e se tornou ídolo lá na Ásia.
Fica bem ao gosto dos asiáticos, né? Sexto ponto italiano. 6 Itália, 9 Brasil. No erro de saque da Ana Moser. Ana Moser que pode ser poupada para o jogo de amanhã com a Coreia do Sul. Transmissão também ao vivo na Globo a partir de 6 da manhã. 6 da manhã, horário brasileiro. Leila. Virna sobe na ponta, ataca fora, é ponto italiano. Nove a 7. Ana Moser já fez 3 pontos. Tentava fazer o 4º ponto neste segundo set. É ponto italiano. Aí chegando a Itália, hein? 8 a 9, 1 ponto apenas de diferença. Subiu a Karen para fazer a batida. Essa aí, a número 11. Karen Rodrigues. A Karen que teve problemas no treino de ontem. Não treinou, estava com dores nas costas, mas tudo bem com ela, está jogando bem aí. 10 a 8 Brasil. Sacou a Karen. Amortece no bloqueio. Leila. Fofão de trás. O ataque brasileiro. Bola fora. Ponto italiano no ataque da Ana Moser. Virna na recepção. Ataca pelo meio Janina. E é ponto brasileiro. No primeiro set deu Brasil 25 a 22. O Brasil vai liderando este segundo set. Aí de novo o ataque da Janina. Saque da Fofão com 11 a 9 no placar. Bloqueio brasileiro e é o 12º ponto. Janina e Leila. Primeiro ponto de bloqueio do Brasil neste segundo set. Olha só. A Janina, que é das mais altas entre as brasileiras. Aliás, a mais alta, 1,92. Ricarda não consegue chegar, é ponto italiano. É a Globo ao vivo no Grand Prix. Ricarda, você viu aí no detalhe, é a líbero brasileira. 10 para a Itália, 12 para o Brasil. Fofão. Bola de meia, bola chutada. É aquela bola que vai quase paralela à fita. E a Janina atacando pelo meio. Um ataque sempre muito rápido com a Janina pelo meio. 13 a 10 Brasil. De novo, abrindo 3 pontos de diferença. Sacou Virna. Toca no bloqueio brasileiro, cai na nossa quadra. É o 11º ponto do time italiano. Domingo você também tem as emoções do Grande Prêmio da República Tcheca de Moto Velocidade. Os melhores momentos você vai acompanhar depois de Domingo Maior. E olha, prenúncio de uma bela corrida para o Brasil, hein? Alexandre Barros hoje nos treinos livres fez o 3º melhor tempo. De novo encostando o time italiano. Melhor para o Brasil agora que esse saque vai fora. 14 a 12. Olha o Bernardinho. Janina saca. 14 Brasil, 12 Itália. No primeiro set deu Brasil 25 a 22. Cacciatore. Bola de segurança na ponta. Fica no bloqueio brasileiro. A Itália contra-ataca. Pelo meio. Virna, que defesa. Janina. É para Ana Moser que manda apenas de manchete. Apenas devolveu. Sobe a italiana Maggiore. Karen é quem levanta para Leila. Com aquela canhota, Leila. Que defesa aqui atrás, hein? Foi a Cacciatore. Vem a Fofão. E aí Karen bate, mas toca na rede. 7º erro do Brasil neste set apenas. É por isso que o Bernardinho está gritando que nem um louco, né? Olha só. No primeiro set, entregou 4. Neste, estamos aí mais ou menos pela metade, já foram 7. Leila, que bomba! Agora deu certo. Ponto brasileiro. Para ganhar moral, né? Aí você viu a Beccaria, não viu nem a cor da bola. Olha só. E quase todos os nossos erros de ataque. Sacou Leila, sacando curto. Pelo meio a largadinha. Boa defesa da Fofão. Leila. Ana Moser com 2 no bloqueio. Ainda deu defesa da Fofão e da Karen. A Ricarda e a Leila se atrapalharam. É ponto italiano. Jogo bem mais difícil, como previra o Bernardinho e também o Radamés, que é o nosso convidado.
Ana Moser, com bloqueio duplo, toca no fundo, bola vai fora, é ponto italiano. As italianas endurecendo o jogo, olha, mais um erro de ataque. São quase 10, são 8 no total. Jogo empatado no segundo set. Erro da Leila, conserta a Ricarda. Karen manda de graça. Perigo para o Brasil, bola de meio e é ponto italiano. Olha o Bernardinho, deu um salto. As italianas passam à frente no placar. Um mau momento brasileiro, olha só. A italiana subiu. A Beccaria fugiu do bloqueio duplo. E o placar é esse, 16-15. As italianas pela primeira vez à frente, Radamés. Dos 16 pontos italianos, 8 pontos foram de erros do Brasil, sendo 7 de ataque e 1 de saque. É uma quantidade absurda de erros de ataque. Estamos muito precipitados, querendo decidir em todas as bolas, querendo fazer um buraco no chão da quadra adversária. É preciso que a equipe volte a ter aquela tranquilidade. Quando uma equipe tem uma partida assim importante, dura, joga muito bem no primeiro set, às vezes entra no segundo set um pouco relaxada. É importante a equipe voltar a ter a mesma concentração, a jogar o mesmo voleibol, a novamente se aplicar taticamente e a gente não querer decidir tudo sozinha. É importante a gente voltar a ser uma equipe, fazer o nosso jogo coletivo. O Brasil afrouxou muito o seu saque, com isso permitiu com que a equipe italiana fizesse um trabalho mais veloz no seu ataque e teve a vantagem de ver o Brasil errando demasiadamente no ataque e foi acumulando pontos e reagiu e agora passou à frente. Vamos para o reinício do jogo. A Itália na frente, 16-15. O Brasil perdeu até agora um único set. Na estreia contra esta mesma Itália, 3-0. Depois contra a Holanda, 3-0. Olha aí, mais um ponto italiano. E as jogadoras da Itália se animam. Abrem 2 pontos. Pittinini vai continuar sacando. Ela joga no Brasil. Ela joga em Curitiba. Ricarda, 17-15, a Itália na frente. Leila sobe. Ataca forte, mas tem defesa italiana. Vem ataque do fundo. Ricarda quase deu erro ali junto com a Virna. Ana Moser solta o braço. Ainda assim a bola cai na quadra brasileira. Deu sorte o time italiano. Elas começam a gostar do jogo, hein? Começam a se empolgar. Vai dando tudo certo para elas. A Pittinini já está aí a 3 pontos no saque. 18-15. Pelo meio, Karen. Agora sim, para quebrar a sequência italiana. Para não deixar que as italianas ganhem moral, né? Isso, Bernardinho. Esqueceu o que passou agora. Voltar a entrar no jogo. 18-16. O Brasil ainda atrás. A Itália na frente, 2 pontos. Fica na rede o ataque italiano. Foi a grandona, foi a Beccaria. 17º ponto. O Brasil ainda atrás. Mas a diferença cai para 1 ponto apenas. Já chegou a ser de 3. Olha aí o placar. 18 Itália, 17 Brasil. Ana Moser continua sacando. Vão, Aninha. Aquele saque caprichado. Bola pelo meio. Não dá nem defesa brasileira. Olha o Bernardinho. Reclame com razão. Abre 2 pontos o time italiano. Vamos ver de novo, olha só. Um leve desvio no bloqueio. Matou a defesa aqui atrás. Brigaglia, número 18. Jogadora de 1,84 m. Ela vem para o saque. Substituição para botar a Brigaglia no saque. Fofão. Aí vem a Virna com bloqueio duplo. Ela passou de passagem. Mais um ponto brasileiro. É o 18º. Cai de novo para 1 a diferença. Está voltando a Cacciatore. No lugar da Dioli. E aí a subida da Virna. Repare como ela atacou na diagonal curta, fugindo do bloqueio duplo. Um pontinho. Vamos ver, Karen, para empatar esse jogo, hein? Diminuiu a velocidade do ataque italiano. Fica na rede. O Brasil empata. Tocou ali no bloqueio brasileiro. Vamos ver de novo. Vamos tirar a dúvida.
Tocou no bloqueio e como escorreu pela rede, deu a impressão de que não tinha passado. É ponto italiano. Cacciatori sacou e sacou bem. Leila vem de trás, solta a bomba. Se atrapalhou toda a defesa italiana, é ponto do Brasil. E aperto, hein, amigo? Um segundo set dificílimo. 19 Brasil, 20 Itália. No primeiro set deu Brasil 25-22. É o segundo set ao vivo na Globo. Isso, Leila. Sobe o bloqueio italiano. A Janina tentando explicar para o Bernardinho, né? Ponto italiano, 21º. Essa é a Bertini. Ela joga em Nápoles. Pelo meio, Janina. Ainda deu defesa também as italianas lá atrás, hein? Ana Moser. Leila veio buscar. Virna sobe, apenas empurra. Deu defesa da Dioli. Ataque de ponta. Ricarda defendeu. Vem de trás Ana Moser. Grande defesa da Cacciatori. Dioli levanta. Toca no bloqueio brasileiro. Virna levantou. Fofão é quem levanta agora sim para Leila. Virna solta o braço. Que beleza de ataque. Aliás, um rally belíssimo. Uma disputa de ponto de grandes defesas, grandes ataques. Um show de brasileiras e italianas. Melhor para o Brasil, que foi ponto de Virna, o 6º ponto da Virna no jogo, o 3º neste set. 21-20 o Brasil, a final virou. 21 for Italy, 20 for Brazil. Yes, it's 21 for Italy, 20 for Brazil. Não. Ele está reclamando aí do placar e acho que com razão, né? Esse é o técnico Angiolino Frigoni, técnico italiano. Ele está reclamando porque na quadra e também a TV das Filipinas mostrou aí 21-20 para a seleção brasileira. Aí a discussão, os anotadores, o pessoal que controla toda a estatística do jogo, o pessoal que faz a súmula do jogo, o documento oficial do jogo, continua reclamando muito o Frigoni. E acho que com razão, viu? Acho que os anotadores se equivocaram nessa marcação. Alessandro é o Alessandro Massaglia, que é o chefe da delegação italiana. E aí vem o húngaro Bela Robor tentar resolver essa parada. E dá uma dura nos anotadores. Qual é o placar, afinal? Qual é o placar? Manda o técnico italiano chegar de lado. E esse é o Alessandro Massaglia, o chefe da delegação italiana. Esse de paletó cinza, à direita. Tá vendo ali? 21-20. Olha só. Esse era o placar, 21-19. O Brasil fez o 20º ponto, tá certo, italiano. Houve realmente uma confusão dos anotadores. Você vê que o Bernardinho está ouvindo aí ao fundo ele conversando em inglês com o... Never fixed one for me. Never did. 5 years. You never fixed one for me. Yeah. E ele está dizendo o seguinte para o anotador: em 5 anos você nunca errou, nunca consertou nada para mim. Fala em italiano agora com o técnico da Itália, dizendo que é justo, que está certo, que foi aquilo mesmo. E realmente houve um erro grosseiro dos anotadores. O placar agora é corrigido, aquele placarzinho ali da mesa e o placar eletrônico do estádio. Tá certo mesmo, o italiano tinha toda a razão de reclamar. Eu falei placar eletrônico, mas olha aí. Lá ainda existe o mítico garoto do placar. Vamos lá. O Brasil tenta empatar o jogo. 21-20 para a Itália. Agora sim. 21-21. Tudo igual no segundo set. No primeiro deu Brasil 25-22. Vamos ver de novo? A subida da Leila. Com bloqueio simples, ficou fácil para ela.
E aí, novo pedido de tempo. 21 Brasil, 21 Itália. Domingo é dia de meia maratona internacional do Rio de Janeiro. Domingo é dia de Ronaldinho da Costa ao vivo na Globo. Ronaldinho da Costa, que detém a melhor marca da maratona em todos os tempos. Vai estar correndo pelas ruas do Rio de Janeiro. A Globo mostra ao vivo dentro do Esporte Espetacular, que começa às 9 da manhã. Radamés, uma discussão dessa acaba às vezes desconcentrando o time, né? E foi bom, que deu uma parada. Melhor para o Brasil, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A equipe bota a cabeça no lugar, analisa os seus erros e parte para cima. Vamos lá, tudo igual, 21-21. E agora o 22º ponto italiano. 22 Itália, 21 Brasil. Segundo set difícil. Já dura 24 minutos. A Itália de novo na frente. Sacando a número 4, Leggeri. Recepção da Ana Moser. Fofão levanta para a própria Ana Moser. Toca no fundo. Deu defesa da Leggeri. Aí vem Itália, bloco duplo do Brasil. Insiste o time italiano. Leila, Fofão. Vamos ver, Leila. Vamos ver, Leila. Lá no fundo. Beleza, Leila. Um pontinho providencial, hein? O Brasil empata de novo, 22-22, impede que a Itália abra 2 pontos. Isso mais importante até. 22-22, sacando Janina. Sacando e apenas balanceando. Tem ataque de ponta, bloco brasileiro sobe e vai fora, é ponto da Itália. Aí a Beccaria, a mais alta italiana, 1,96 m, usando bem o bloqueio brasileiro, 23-22. Essa é uma bola perigosíssima para o Brasil. Ainda bem que a Leila inventou esse ataque aí. A Leila cresceu muito nesse momento da partida. E o Bernardo agora vai tentar aumentar o bloqueio, fazendo a inversão do 5-1. Entrando, acho que a Carol no saque. Melhor atacante do Brasil, a Leila, que você vê aí. 6 pontos no segundo set. Fique bem claro. E o Bernardo foi vaiado porque tirou a Leila. Pois é, mas tem que aumentar mesmo o bloqueio. 23-23. Um erro brasileiro e elas chegam ao set point. Essa aí é a número 14, Carol. Jogou nos Jogos Pan-Americanos. É uma das esperanças brasileiras. Olha aí o 24º ponto. Bragaglia. Pela primeira vez no jogo, a Itália pode fechar um set. 23-24. Momento difícil para o Brasil. O Brasil perdeu um único set. Foi contra a China, 3-1 domingo passado. Momento difícil, 24-23. Um bom saque italiano significa o fim do segundo set. E o empate no jogo em um 7-1. Tem que caprichar nessa recepção, hein? Virna, Fofão, não pode errar o ataque. Ana Moser usa o bloqueio, impede que a Itália feche o segundo set. E empata o jogo, 24-24. Vamos ver de novo. Inteligente Ana Moser, usando o bloqueio, 4º ponto de ataque da Ana Moser neste set. E saca bem agora, com 24-24. Não passa nem da rede, é ponto brasileiro no erro da Bragaglia. 25-24, o Brasil agora é quem pode fechar o segundo set. O Brasil pode fazer 2-0 e ficar a um set apenas da classificação. Uma vitória hoje, o Brasil está nas finais do Grand Prix. Capricha, Aninha. Bom saque da Ana Moser. Vem de trás o ataque. E que ataque italiano. Com violência. Aí a Beccaria. Empatando de novo o jogo. 25-25. Empatando o jogo no segundo set. Sacando o Bragaglia. Ricarda na recepção. Aí vem Virna. Apenas a largada. Deu defesa da Bertini. Ataque do fundo na rede. É ponto brasileiro. O 26º ponto, de novo o Brasil com a chance de fechar o segundo set. Vamos ver a Karen. 26 Brasil, 25 Itália. Capricha Karen. Boa recepção, o ataque vem do fundo, apenas a largadinha. Bem, Ana Moser. Virna subindo. Vem de graça para o Brasil. Leila, agora para fechar o segundo set. Ana Moser, uma bomba que tem defesa. Ataque na ponta, meio desequilibrada, deu defesa da Ana Moser, grande Ana Moser. Virna,
subiu, levantou a bola do jeito que deu. De segunda deu defesa com a Janina. Aí Virna para fechar agora. Grande Bertini no fundo. Bragalha! E que ponto bonito da Itália. Beccaria foi quem subiu. Uma grande disputa. Brasileiras e italianas vão fazendo um grande jogo em Manila, nas Filipinas. Aí a Virna fica desconsolada. Mas tá no jogo Brasil. Cacciatore sacou. Fofão para Leila, que vem de trás e retoma. Posse de bola para o Brasil. É mais um ponto brasileiro. Que jogão, hein? Que jogão. 27 Brasil. 26 Itália. Nas suas mãos, Fofão, para acabar com esse aperto. Apenas balanceando o saque. Boa recepção italiana. Ataque na ponta. Tinha um buraco na defesa brasileira. Tudo igual de novo, 27-27. Um grande jogo de voleibol. É um grande jogo de voleibol. 27-27. Ricarda. Pelo meio, Janina marcada. A bola é boa para as italianas, que viram de novo o jogo. 28-27. Um jogo duríssimo para o Brasil. Hora de um pedido de tempo, será? É isso aí. Pedido de tempo do Bernardinho. 28-27, elas ganharam moral com essa bola aí. A Ana Moser não conseguiu chegar. Radamés, o que o Bernardinho tem que falar agora para as moças brasileiras? Eu acredito que ele vai dar uma ordem para Fofão de chamar a Janina pelo meio, né? E abrir sempre a maior distância. Se a Janina for lá em cima dela, para ela soltar a bola aqui na ponta. Se a Janina for numa chutadinha, para ela soltar a bola na saída da rede, para abrir o bloqueio italiano. E recuperando a vantagem. Eu acredito que ele deva falar que nas últimas passagens de rede, tanto na rede quanto no fundo, a bola está sendo dada para Beccaria. Maiores pontuadoras do Brasil no jogo, Ana Moser e Leila, 10 pontos cada uma. Ana Moser fez 7 pontos no primeiro set, a Leila fez 7 pontos neste segundo set. O Brasil não pode errar agora, senão é ponto da Itália e fecha o segundo set. Aí vem bola de graça, o Brasil tem que empatar o segundo set agora. Fofão levanta de manchete, Leila, na largadinha, Leila. Ainda deu defesa, danada essa italiana, hein? Bola boa da Itália. Bola boa, é fim de set. Olha a festa das italianas. 29-27 em 29 minutos. Radamés Latari. As italianas ganham moral com esse set vencido. Nós perdemos, na minha opinião, esse set pelo excessivo número de erros da nossa equipe na fase inicial. Quando dos 16 pontos que a Itália havia feito, nós tínhamos errado pelo menos 8 bolas, sendo 7 de ataque e 1 de saque. Eu acredito que o Brasil, com esse intervalo que nós vamos ter agora, volte com a cabeça novamente no lugar, concentrado no jogo. A equipe, depois de uma desvantagem de 3 pontos, 19-16, reagiu. Para essa reação foi muito importante a participação da Leila, que cresceu muito no segundo set. E com isso ela aliviou um pouco o Brasil, já que tanto a Aninha quanto a Virna não conseguiram ter o mesmo índice de aproveitamento de ataque nesse segundo set. A nossa equipe reagiu e, infelizmente, agora no final, a equipe italiana soube ter um pouquinho mais de tranquilidade para fechar o ponto decisivo. Muito bem, Radamés Latari. Vamos já para o terceiro set. Jogo difícil para o Brasil, hein? Mas vamos lá. Nesse intervalo, já o terceiro set ao vivo na Globo para você. Já nós vamos voltar com imagens do Fórum de Manila, nas Filipinas, para acompanhar o terceiro set da partida. E no terceiro set não vai acabar o jogo, porque está 7-1. O Brasil vai ter que fazer pelo menos 3 sets a 1. Enquanto isso, a gente vai ver os melhores momentos do primeiro set, que foi bem mais fácil. Acompanhe aí os melhores momentos do primeiro set. Sacando aí a Karen Rodrigues. Boa defesa da Leila. Aí vem Janina. Toca no fundo, é ponto brasileiro, é o 9º ponto. E tome contra-ataque, vem de trás. De novo a Leila. Olha como o público delira. Ana Moser. Que ataque da Ana Moser. 4º ponto de Ana Moser no jogo. Ana Moser lá na ponta. Apenas na largada, Pitinini faz a cobertura. Sobe o bloqueio, o brasileiro é ponto de bloqueio. Janina, que é a terceira melhor bloqueadora
do Grand Prix até aqui. A número 3 brasileira que sacou agora. 15-12. O Brasil volta a jogar neste sábado com a Coreia e domingo tem Brasil e Cuba, amigo. Ataque de trás. Leila, boa defesa. Aí vem Fofão, contra-ataque brasileiro. Ficou no bloqueio, Ana Moser ainda assim deu defesa. Aí vem Brasil, largadinha, que grande defesa da Fofão. Empurra Janina. Houve um toque na rede. São 2 pontos para o Brasil. Fecha Virna. Subindo Marinelli. Fofão não consegue a defesa. É o 21º ponto italiano. 23-21. 24-22. Mais um erro no saque italiano. Pode ser ponto brasileiro e fechar o primeiro set. Ana Moser foi quem recebeu. Virna vem de trás. Toca no bloqueio e acabou. Cai na quadra italiana. O Brasil fecha o primeiro set. 25-22 em 22 minutos. Pois é, o primeiro set foi tranquilo. 25-22, 22 minutos. O Brasil até agora tinha perdido um único set. Na estreia, ganhou por 3-0 desta mesma seleção italiana. Isso no fim de semana passado. Depois ganhou da seleção da Holanda também por 3-0. No jogo de domingo, perdeu o primeiro set do jogo e também o primeiro set na competição. Acabou virando, ganhou por 3-1. Agora, perdeu o segundo set no Grand Prix e a gente acompanha agora um resumo do que aconteceu neste segundo set. Vamos ver a Itália, ataque de fundo. Deu defesa aqui atrás. Foi bem Ana Moser. Leila sobe no jeito. Bonito, Leila. Levanta a galera nas Filipinas. Karin é quem levanta para Leila. Com aquela canhota, Leila. Que defesa aqui atrás, hein? Foi a Katia Tori. Vem a Fofão. E aí Karin bate, mas toca na rede. Estamos aí mais ou menos pela metade. Já foram 7. Leila, que bomba, agora deu certo, ponto brasileiro. Na estreia contra esta mesma Itália, 3-0. Depois contra a Holanda, 3-0, olha aí mais um ponto italiano. Ricarda, 17-15, a Itália na frente, Leila sobe, ataca forte, mas tem defesa italiana, vem ataque do fundo. Ricarda quase deu erro ali junto com a Virna. Ana Moser solta o braço. Ainda assim a bola cai na quadra brasileira. Deu sorte o time italiano. Fofão é quem levanta agora sim para Leila. Virna solta o braço. Vamos lá. O Brasil tenta empatar o jogo. 21-20 para a Itália. Agora sim. 21-21. Tudo igual no segundo set. Aí vem bola de graça. O Brasil tem que empatar o segundo set agora. Fofão levanta de manchete. Leila, na largadinha, Leila. Ainda deu defesa. Danada essa italiana, hein? Bola boa da Itália. 29-27. 7-1. Já ao vivo nós vamos voltar com Brasil e Itália. O terceiro set da partida. Agora a gente vai acompanhar os números do segundo set. Vamos lá. Segundo set da partida com 1 ponto de saque para o Brasil, nenhum da Itália. 1 ponto de bloqueio do Brasil, 2 da Itália. Em pontos de ataque, o Brasil melhor, 19-18. Em pontos de erros do adversário, o Brasil conseguiu 6 pontos. E olha só, a Itália 9. O Brasil errou bem mais que a Itália nesse segundo set. Não é à toa que as italianas ganharam por 29-27. A Leila fez 7 pontos e a Ana Moser 4 neste segundo set. O Brasil chega a este quarto jogo do Grand Prix com 3 jogos, 3 vitórias, é líder do Grand Prix 1999. Mas Cuba e Itália ainda aparecem na frente do Brasil no ranking mundial das seleções de vôlei, no geral, no ranking feito pela Federação Internacional. Eu disse, ainda lideram, né? Veja como está a classificação. O ranking feminino é liderado por Cuba, que tem 205 pontos. Em segundo, a China, com 191 pontos. A Rússia é a terceira colocada, com 182. E o Brasil está em quarto lugar, com 178 pontos. No ranking masculino, a Itália está em primeiro, com 207 pontos. Cuba é a segunda colocada, com 165. O Brasil está em terceiro, com 162. Rússia e Iugoslávia estão empatadas em quarto, com 143 pontos. E há pouco eu disse ainda, porque claro, tem toda a nossa torcida, né?
tem aí esse Grand Prix. O Brasil chegou bem nos Jogos Pan-Americanos, chega como favorito no Grand Prix e tem a Copa do Mundo ainda em novembro no Japão. Ela é quietinha, quase não procura as câmeras, fica sempre na dela. Mas quando entra em quadra com seu jeitinho tímido, ela consegue enganar até as espertas cubanas com jogadas malandras, bolas de segunda, levantadas surpreendentes. Ela é Hélia. Se chamarmos por Hélia, provavelmente ninguém vai saber quem é. Mas Fofão, muita gente conhece. O apelido ela herdou de um personagem da TV que tinha bochechas grandes, como ela. Durante 8 anos, Fofão atuou como reserva da levantadora Fernanda Venturini. Mas agora que a titular deixou a seleção, ela ganhou a vaga. Entre as principais conquistas, Fofão coleciona uma medalha de prata no Pan-Americano de Havana, um bronze na Olimpíada de Atlanta, o tricampeonato do Grand Prix e o vice-campeonato mundial em 94. Fofão é uma jogadora muito controlada, tem ótima visão de jogo e consegue transmitir às outras jogadoras da seleção o espírito de equipe, essencial para manter a união do grupo. Hélia Rogério de Souza, Fofão, herdeira da Fernanda Venturini como levantadora da seleção brasileira. Vamos falar agora de uma outra estrela desse time. A nossa camisa 10 honra o número que traz nas costas. Tem raça de artilheiro, precisão de centroavante. É aquela em quem a gente confia na hora em que mais precisa. Ela é a imagem da segurança. Bola na mão de Virna é ponto. Na final contra as cubanas, ela foi a responsável por 50% dos pontos brasileiros no tie-break. A atacante, uma das mais experientes da seleção de Bernardinho, vai completar 28 anos no próximo dia 31. Virna nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, mas mora em São Paulo com o marido Luiz Antônio e o filho Vitor, de 8 anos. O menino coleciona beijos que a mãe manda via satélite sempre que vê uma câmera por perto. Que o gesto se repita muitas vezes nos próximos dias e a guerreira Virna possa trazer para o Brasil e para Vitor o tetracampeonato do Grand Prix. Uma estrela que já está lá em cima e agora uma estrela que começa a nascer. A revelação dos Jogos Pan-Americanos tem nome de atriz, mas é atleta. E que atleta, hein? Tem nome de atleta, medalhista de ouro no arremesso de peso, mas o esporte dela é outro, é o vôlei. É como a Elisângela Adriano do atletismo. Elisângela Oliveira também conheceu o lugar dela no ponto mais alto do pódio em Winnipeg. Ela nasceu na terra de Giba, outro craque do vôlei. Elisângela é paranaense de Londrina. É a caçula dos 7 filhos de Dona Elisa e seu Carnerindo. Em família, nunca tirou vantagem por ser a filha mais nova. Aos 16 anos, Elisângela saiu de casa e foi morar em Belo Horizonte para se dedicar ao esporte. A atacante tem 20 anos, 1,84 m e 81 kg. No Pan-Americano, deixou sua maior marca. Substituiu a titular Leila com a eficiência e a frieza de uma veterana. Aliás, não é preciso observar muito para perceber as principais características de Elisângela: disciplina, autocontrole e força. A medalha na atacante Reglabel simboliza muito bem o fim da supremacia cubana. Marca o respeito que as brasileiras exigem e merecem. Legal, vimos aí um pouco mais da seleção brasileira e de novo ao vivo do Fórum de Manila, nas Filipinas. Vamos para o terceiro set do jogo. Ao vivo na Globo, o saque da Fofão e recomeça o jogo. É o terceiro set. Bola fora do time italiano, o primeiro ponto do terceiro set é brasileiro. Vamos lá, moçada. É o Bernardinho agitando, botando pilha nas jogadoras brasileiras. Olha só a bola levantada pela Katia Tori. Deu um toque de rede da brasileira, é ponto italiano. 1 a 1, tudo igual. Radamés, e esse início de terceiro set, com expectativa. Já vai ouvir o Radamés. Eu acho que a nossa equipe vai realizar um grande set, vai voltar bem concentrada
deu tempo para o Bernardo arrumar melhor a equipe, onde a equipe italiana estava explorando mais a nossa equipe. Eu acho que nós temos tudo para realizar um grande set. Eu gostei muito dessa número 4 italiana, a Leggeri, né, fazendo um trocadilho. Ela é bem ligeira ali no meio, ela tem uma munheca que ela consegue bater tanto para a entrada quanto para a saída muito bem. Ela jogou muito bem, essa menina número 4 pelo meio. Essa que a gente está vendo aí, Leggeri, número 4. Manuela Leggeri. Vamos ver o bloco brasileiro. A largadinha. Janina, grande defesa. Karin, de manchete. Para a subida da Ana Moser. Tem contra-ataque italiano. Não deu para a defesa no fundo. Está ali de rabo de cavalo agora a Virna. Vamos ver de novo. Subiu o bloqueio. Entre o bloqueio, passou a bola da italiana. Sacando o Beccaria. Ricarda na recepção. Pelo meio, o ataque da Karin. É a Globo ao vivo, com 4 para o Brasil, 3 para a Itália. Sacando Leila. Aquela canhotinha. De trás vem o ataque. Amortece no bloqueio. Ricarda veio buscar. Fofão levanta de manchete. A bola batida pela Ana Moser no fundo. Contra-ataque italiano. Defesa da Leila. Aí vem Fofão. Virna solta o braço. De graça, Karin apenas empurra. É ponto brasileiro. Bonito ponto. Grandes defesas. Aí o voo da Marinelli, a número 5, líbero italiana. 5-3. Bom saque. Largadinha. Deu defesa da Ana Moser. Fofão se recupera. Ana Moser bate. Toca no bloqueio. É ponto brasileiro. É o 6º ponto. No ataque, a Karin tinha feito 3 pontos no jogo todo. Neste set já fez 2. Começa bem a Karin Rodrigues neste início de terceiro set. Tocou na rede apenas. Vai na quadra brasileira. É ponto de Beccaria. É ponto para a Itália. 6-4. Sacando Piccinini. Leila recebe. Virna levanta. Ana Moser larga. Tem defesa italiana. De trás vem o ataque. Toca no bloqueio brasileiro. Cai na própria quadra do Brasil. São as italianas. Encostando de novo no placar. 6-5. Piccinini continua sacando. Recepção da Karin. Vamos ver. Virna marcada. É o empate. 6-6. Olha, o Bernardinho dizendo o seguinte: não ataca de qualquer maneira, Virna. Sente o bloque. Já vou ouvir o Radamés sobre isso. Ana Moser toca no bloqueio, empurra a Karin e é ponto brasileiro. Radamés. Concordo plenamente com o Bernardo. A equipe do Brasil peca principalmente no seu ataque. Estamos precipitados, não conseguimos, através do nosso ataque, colocar a bola diretamente no chão. As nossas jogadoras estão um pouco irritadas com isso, já que o bloqueio italiano, além de estar amortecendo, está proporcionando que a equipe se posicione bem na defesa. Então a nossa equipe precisa ter um pouquinho de paciência e usar o bloqueio da equipe adversária. E a Galastri empata de novo o jogo, olha só. 7-7. Sobe a Virna. Toca na diagonal e retoma a posse de bola para o Brasil, fazendo mais um ponto. É o 8º ponto. Aos 8 pontos e aos 16, o tempo técnico. Está aí, 8-7, Brasil na frente. Placar geral, 25-22 no primeiro set para o Brasil, em 22 minutos. Depois, 29-27 para a Itália no segundo set, que durou exatamente 29 minutos. E agora, 8-7, o Brasil na frente. Radamés Latari Filho, nosso convidado de hoje. É o set que começou mais equilibrado. Nos 2 primeiros, o Brasil havia iniciado sempre melhor. Tanto que no set passado, no 3-0, o Frigoni já era obrigado a fazer um pedido de tempo. Eu acredito que o Brasil voltou para esse terceiro set mais concentrado, respeitando mais a equipe italiana. E a equipe italiana ainda sobre a euforia da vitória do segundo set. Daí o equilíbrio. Tivemos chance de abrir 2, 3 pontos, mas infelizmente por erros de ataque que tem acontecido em demasia já desde a metade do set anterior,
vem dificultando em muito o aproveitamento da nossa equipe no jogo de hoje. O Grand Prix reúne as 8 melhores seleções do mundo todos os anos. Na Ásia, as seleções jogam entre si. Este ano, o regulamento diz o seguinte, e é por isso, inclusive, que a seleção brasileira está jogando pela segunda vez com o time italiano. Brasil, Rússia, China e Cuba são as cabeças de chave. Sendo que, nesta primeira fase, não se enfrentam nem China e Cuba, nem Brasil e Rússia. O Brasil não joga contra a Rússia nesta primeira fase, por isso tem esse repeteco aí. Brasil e Itália na primeira fase, no primeiro fim de semana, e Brasil e Itália de novo nesta segunda fase, neste segundo fim de semana. China e Cuba também não jogam entre si, para que não haja um confronto entre elas, quem sabe nas semifinais, já que são cabeças de chave. Brasil e Rússia, China e Cuba. 8-7, Brasil na frente, 1 ponto. Sacando Karen, destaque desse início de terceiro set. Vem ataque de fundo da italiana Galastri. Boa bola. E aí vai Piccinini, empatando o jogo. 8-8, tudo igual de novo. Sacou Piccinini. Virna veio buscar. Leila bate para fora e é o 9º ponto italiano. Vicky, raddoppia 5, Evelyn sta stretta. Erro de saque do time da Itália, empatado o jogo, 9-9, foi o saque errado da Piccinini. As italianas que perderam para o Brasil na primeira rodada, olha aí o placar de 9-9, mas depois ganharam das holandesas e ganharam também das chinesas. Faz uma bela campanha esse jovem time da Itália. E vai endurecendo o jogo contra o Brasil. Novo ponto italiano. É o 10º ponto, 10-9. Sacando o Rinieri. Em cima da Virna e sempre em cima da Virna. Janina ficou marcada no bloqueio. As italianas abrem 2 pontos, 11-9. As italianas fizeram 2 pontos de bloqueio por set. E neste já fizeram 2. E olha que o terceiro set está só começando, hein? Radamés. A italiana melhorou muito. Eles estão forçando bastante o saque, principalmente nas nossas atacantes de ponta. A Virna, a Ana Moser, a Leila. No sentido do Brasil ter o seu ataque um pouco mais lento. Então eles tiraram agora a intenção de sacar na Virna. Foi para a Virna não vir rapidamente atacar. E ainda agora deu para sentir o treinador italiano dando ordem da equipe de pegar o bloqueio na paralela e reforçar toda a sua defesa na diagonal. 2 pontos de vantagem. A Itália na frente, sacando o Rinieri. Fofão. Virna toca no bloqueio, ia caindo na quadra brasileira. Ana Moser fez a defesa. Virna toca no meio. Achou espaço vazio. E faz o 10º ponto brasileiro. De novo para você. A largadinha da Virna. Fugindo do bloqueio duplo. 10 Brasil, 11 Itália. Grande defesa da Virna. Fofão. Ana Moser para empatar. Toca no bloqueio, vai fora. É o 11º ponto do Brasil. De novo empatado o terceiro set. No primeiro set deu Brasil 25-22. No segundo, Itália 29-27. O jogo empatado em 7-1. Ricarda, boa defesa. Fofão levanta para Leila. Boa defesa italiana. A bola vai fora, é ponto brasileiro. O Brasil vira o jogo. Primeiro ponto da Leila que você vê aí neste terceiro set. 12-11 Brasil. Virna saca direto para fora. 12-12. Virna que é a terceira melhor sacadora, a terceira melhor jogadora de saque neste Grand Prix. A melhor do Brasil. Que defesa da Virna, hein? Lá do outro lado, Ana Moser. Dá uma bomba no bloqueio. Bloqueio brasileiro agora sobe. Foi inteligente a número 12, Piccinini. E é mais um ponto italiano. Reveja.
Tocou na Janina, foi fora. E a Itália tem a posse de bola. Leggeri. Ana Moser recebeu. Sobe a Leila. E é ponto brasileiro no ataque da Leila. No duelo particular entre Leila e Ana Moser. Ana Moser tem 13 pontos no jogo. E a Leila fez o 12º agora. 13-13. Vamos, Janina. Para o Brasil de novo virar o jogo. Recebendo Marinelli. Fica no bloqueio da Karen. Aí vem Itália. De novo bloqueio duplo. Virna voou para fazer a defesa. Mas o ataque da Beccaria era violentíssimo. Reparei a Beccaria que quando sobe no ataque chega a atingir 3 metros e 16 centímetros. Leila fica no bloqueio dupla. Fofão fez a defesa. Leila de segunda. Que beleza de bola. Que reflexo da Leila. Empatou agora com a Ana Moser. 13 pontos de cada lado. 13 pontos da Leila. Esse foi o 13º. 13 da Ana Moser no jogo. E 14-14 nesse terceiro set entre Brasil e Itália. Ataque de fundo. Bloqueio brasileiro ao 15º ponto. 15-14 Brasil. Que jogo, hein? Imagina como não vai ser o jogo contra a Coreia do Sul. Tem um time muito alto. E o jogo com as cubanas, né? Ponto italiano. Tudo igual de novo. 15-15. Olha, essa número 9, a Galastri, simpática, sorrindo ali. Porque a Maurícia Cacciatore achou que a bola já não tinha caído e continuou o jogo. E o jogo já tinha sido paralisado. Ela falou brava, brava, rindo para a companheira. Vamos ver, Fofão. Bola rápida com a Karen. É ponto brasileiro. É o 16º ponto. Ao atingirmos 16 pontos do Brasil, novo tempo técnico. Bloqueio partido, você vê. A número 2, a Rinieri, subiu, mas a Galastri não. E aí 16-15, o Brasil na frente, 1 ponto. E um terceiro set duríssimo, assim como o segundo, Radamés. Muito bom o jogo. Desde o início da reação do Brasil até agora, o jogo se tornou muito equilibrado, muito emocionante, muito bom tecnicamente, com excelentes rallies. E eu acho um ótimo jogo para quem está assistindo pela televisão, quem está lá ao vivo assistindo esse jogo. Eu acredito que o Brasil possa utilizar um pouco mais a Karen pelo meio. Ela está com um excelente índice de aproveitamento. A Janina também, apesar de ter sido bloqueada umas 2 vezes na partida, ela está muito bem no jogo. Eu acho que a gente pode forçar um pouquinho mais o meio para não sobrecarregar tanto a Virna e a Ana Moser na ponta. E eu acho que a bola para a Leila, que é uma bola mais veloz, às vezes está chegando um pouco baixo. Um pouco baixa e a Leila tem que bater com o braço um pouco encolhido. Essa bola que eu estou achando que a gente precisa fazer um maior número de vezes. Usar mais a Karen pelo meio. A eficiência dela está muito boa. Botar velocidade para surpreender a defesa da Itália, é isso? É porque o bloqueio, tem horas que o Frigoni já está mandando o bloqueio abandonar um pouco o nosso meio e já partir direto para a ponta. Então é preciso voltar a prender um pouco o meio, usar um pouquinho mais o meio para prender o bloqueio adversário. Vamos lá, para o reinício do jogo, Ana Moser sacando imagens ao vivo do Fórum de Manila, nas Filipinas. Brasil e Itália, 7-1 no terceiro set, vai dando o Brasil 16-15. Recepção ruim, ficou bem para o Brasil agora. Virna, Leila veio buscar na defesa, Fofão, de trás chega Ana Moser, bate direto para fora, é ponto italiano. Domingo, um dia de muito esporte na Globo. Domingo, dia de meia maratona internacional do Rio de Janeiro. A fera Ronaldinho da Costa, o dono do melhor tempo da maratona em todos os tempos, correndo pelas ruas do Rio de Janeiro. Ao vivo na Globo, a partir de 9 da manhã, dentro do Esporte Espetacular. Ricardo Fofão de segunda, é ponto brasileiro. 17-16. Vamos ver de novo, olha a rapidez da Fofão, viu um buraco, virou a bola de segunda. Sacando Karen, 17-16 Brasil, recepção ruim, de toque, hein? Vem de graça essa bola, Leila, Fofão de novo de segunda. Que beleza! 18-16, o Brasil abre 2 pontos. Aí a Karen, que fez 4 pontos, somando os pontos do primeiro e do segundo set, e já fez 4 nesse terceiro, e está sacando bem.
Sobe o bloqueio. Aqui atrás a Karen. Leila. Virna manda de graça, mas manda no fundo. Aí vem contra-ataque italiano. Bloqueio do Brasil. Virna, o 19º ponto brasileiro. 19-16. O Brasil vai deslanchando nesse terceiro set. 3 pontos de vantagem. E Karen continua sacando. Já é o 4º ponto dela no saque, né? Cacciatori. De trás o ataque italiano. Bola dentro. A Leila levantou os braços naquele sinal de bola fora, mas a bola deu a impressão de tocar mesmo na quadra brasileira. 17º ponto italiano. 19-17. E aí a Virna. Virna atacando e fazendo o 20º ponto. E a Virna já tem 12 pontos, hein? É a briga aí particular entre a Virna, a Leila e a Ana Moser para ver quem é que mais faz pontos nesse jogo entre Brasil e Itália. 20-17, 3 pontos de vantagem para o Brasil. Vai chegando no momento de definição o terceiro set. E o Angiolino Frigoni faz o pedido de tempo. Porque o placar é bem perigoso para as italianas, né? Radamés. Nós começamos a fazer as nossas defesas de contra-ataque e começamos a passar a bola mais um pouquinho colada na rede para a Fofão, o que dá a possibilidade da Fofão colocar essa bola de segunda, dá a possibilidade dela saltar e prender o bloqueio do meio da equipe adversária e jogar mais rápido a bola nas pontas. O Frigoni fez a mesma substituição que ele havia feito no set anterior. Ele tirou a Galastre no fundo e colocou a Bragalha e tentando reverter essa situação favorável ao Brasil. Sacando o Fofão. Cacciatori levanta. Beccaria, grande ataque italiano, é ponto da Itália, é o 18º ponto, 20-18. Brasil na frente. Em sets, 1-1 até aqui no jogo. Substituição. Renieri, número 2, vai sair. Entra a número 8, Bertini. Mesma coisa do set anterior. Ele está tentando repetir a sua estratégia. Sabrina Bertini. Sacando apenas balanceado. Em cima da Ricarda. Fofão levanta. Virna apenas larga. Veja como a Bregária subiu. Ricarda aqui atrás. Virna ataca. Tem contra-ataque italiano. Sobe o bloqueio duplo. Deu defesa. Lá no fundo. Ana Moser. A sequência que não foi legal. Vamos ver de novo. Ponto italiano. As italianas não estão mortas não, hein? Fofão. Aí Virna. Toca no bloqueio. Vai na quadra italiana e a ponto brasileiro é o 21º ponto. 21-19. Com o saque da Virna. Aí vem contra-ataque. Ponto da Itália. 21-20. Sacando a número 4, Leggeri. Fofão. Aí vem Leila. Afunda lá no chão da seleção italiana. E é mais um ponto do Brasil. Importante, Maurício, a Fofão fazer isso que fez. Ela está acelerando a bola para a saída, mas sem a bola perder a altura. Então as nossas jogadoras estão sendo muito eficientes nesse ataque ali pela saída de rede. Aí vem Itália. Fofão faz a defesa. Ana Moser na ponta. Toca no chão, usa o corredor e faz mais um ponto para o Brasil. E a Itália queima o segundo e último tempo. Olha só. Rigorosamente no limite, né? Entre o bloqueio e a linha lateral. Radamés Latari Filho. A equipe italiana, deu para ver nitidamente aqui por trás, né? Que eles devem ter feito uma análise do ataque da Aninha durante o jogo, que ela está atacando mais bolas na diagonal do que na paralela. E com isso nós já vimos alguns bons ataques da Aninha na paralela, com bastante eficiência, porque o bloqueio está um pouco aberto naquela zona do campo. E a jogadora não consegue defender a potência do ataque da Aninha. 23 Brasil, 20 Itália. Sacando Janina, sacando para fora. É o 21º ponto italiano.
Sacando a número 13, Beccaria. Aí vem Leila na largadinha, é ponto brasileiro, é o 24º ponto, o Brasil faz 24-21. Pode fechar o terceiro set agora e fazer 2-1. Bernardinho aumenta o bloqueio. E tome vaia, né? Só porque tirou a Leila. 24 Brasil, 21 Itália. Vai sacar a Carol, o Brasil pode fechar o terceiro set agora, fazer 2-1 no jogo. E aí ficará 1-7 apenas da classificação. O problema aí é com a posição das jogadoras na quadra, né? Vamos lá, o Brasil torcendo pela Carol, sacando de canhota, sacando em cima da Leggeri. Vem contra-ataque italiano. (24 a 22). 2 pontos ainda de diferença. Se a italiana perder o saque, o Brasil fecha em 25 a 22. É a Pittinini quem vai sacar. Aí é Dioli na quadra. Você ligado na Globo ao vivo. O Brasil perto de fechar esse terceiro set e fazer 2-1 no jogo. Aí voltando a Leila, Carol volta para o banco, voltando também a Fofão. Vamos ver a Pittinini, preocupada. 24 a 22, um erro dela e o Brasil fecha o terceiro set, 7-1 no jogo. Sacando em cima da Virna, e sempre em cima da Virna. Aí de trás, a Leila fica marcada no bloqueio, é ponto italiano, é o 23º ponto. 24 Brasil, 23 para a Itália. Veio muito de trás a Leila. E aí fica melhor sempre para o bloqueio. E novo pedido de tempo agora do técnico Bernardinho. Radamés. Eu acho que essa bola é aquilo que eu venho reclamando um pouquinho. Ela está um pouco baixa na saída de rede. E com isso, as nossas jogadoras têm que trabalhar com o braço encolhido. Principalmente a Leila, que ainda por cima é canhota. Então ela tem um pouco de dificuldade. A bola tem que ser um pouquinho mais alta para que ela possa atacar com o braço esticado. E depois o árbitro advertiu essa jogadora, que repara que do meio a Bragalha, ela vai apontar com o dedo para a quadra do Brasil. Ó. Então o árbitro foi e advertiu que não quer nenhum tipo de gozação, brincadeira ali por baixo da rede. Provocação, né? 24 Brasil, 23 para a Itália. O Brasil ainda com chance de fechar o terceiro set agora. Ana Moser recebe. Vem ela para o ataque, toca no bloqueio, vai fora! O Brasil fecha o terceiro set em 25 a 23. 2-1 para o Brasil. Ana Moser fechando o terceiro set. O Brasil que conseguiu bater todos os recordes de medalhas em Pan-Americanos. E este ano contou com uma grande atuação das mulheres para superar estas marcas. Em 95, no Pan de Mar del Plata, Argentina, nossas atletas conquistaram apenas 2 medalhas de ouro. Em Winnipeg, este número foi multiplicado por mais de 3 vezes. Elas ganharam 9 douradas. A evolução de nossas atletas não está só nas de ouro. As brasileiras conseguiram 34 medalhas, que representa pouco mais de 33% do total do Brasil. Destaque para as conquistas no vôlei de quadra e de praia. Maureen Hidamagi com uma de ouro e uma de prata. Daiane dos Santos, 3 medalhas em Winnipeg. Destaque também para as meninas do handball. E, claro, para a equipe de ginástica rítmica, que emocionou o país com uma atuação brilhante. Ao todo, 167 mulheres foram representar o Brasil no Canadá, número 3 vezes maior do que no Pan de Mar del Plata. A meta do Comitê Olímpico Brasileiro para os Jogos Pan-Americanos de 2003 é passar o Canadá. Para isso, o Brasil vai precisar mais do que nunca do avanço e do incentivo ao esporte feminino. Voltamos ao vivo do Fórum de Manila, nas Filipinas. São 10h02 da manhã, horário de Brasília. Já são 11h02 da noite nas Filipinas. Vamos aos números do terceiro set. Você está vendo aí, primeiro, os parciais até aqui, 25 a 22 para o Brasil no primeiro set, 29 a 27 para a Itália no segundo, 25 a 23 para o Brasil no terceiro set.
Vamos já para o quarto e quem sabe, último set da partida. O Brasil com 2-1 no jogo. Se vencer o próximo, fecha o jogo em 3-1 e garante vaga nas finais do Grand Prix na Ásia. O Brasil já estará entre as quatro melhores. Vamos ver os números do terceiro set. Nenhum ponto de saque, hein? 2 de bloqueio do Brasil, 3 da Itália. 20 pontos de ataque do Brasil contra 15 da Itália. Pontos de erros do adversário. O Brasil conseguiu 3, a Itália 5. Análise de Radamés Vatari Filho. Maurício, me perdoe de eu abrir aqui um pequeno parênteses. Eu acho lindo fazer homenagem às mulheres. Eu acho uma coisa emocionante. Agora, é preciso que para a gente continue fazendo inúmeras homenagens, né, ao esporte feminino e masculino do Brasil, que seja criada alguma lei, alguma coisa de incentivo para o esporte. Existe uma discriminação, abandonando o esporte como cultura. Esporte é cultura. Quantas crianças estão assistindo os nossos jogos? Quantas crianças pegaram o esporte no Pan-Americano, viram quantas pessoas se transformaram em ídolos, quantas crianças respeitam as pessoas do esporte. Então eu peço para que seja criada uma lei para que a gente possa ter uma política permanente, não só nas vésperas de Pan-Americano ou nas vésperas de uma Olimpíada. O sucesso das mulheres do vôlei feminino é maravilhoso, mas nós não podemos esquecer que esportes como o handebol, como o nado sincronizado, o waterpolo, a beleza da ginástica rítmica, são esportes completamente abandonados e que precisam de uma ajuda muito maior. O feito deles é enorme. Eu espero que agora as mulheres do vôlei brasileiro, as mulheres de ouro, consigam realizar no quarto set o mesmo que vem realizando ao longo desse Grand Prix. Ou seja, mais uma grande atuação. É o time de melhor campanha, o time que lidera as estatísticas. O time que pode garantir por antecipação neste set a classificação para as finais. E já começa bem com a Janina atacando. Início do quarto set. O Brasil a um set de garantir a vaga. Janina pelo meio. O Brasil faz 1-0. Ponto a ponto agora a caminhada. Final para a vaga nas finais do Grand Prix 1999. Mais um passo importante para o Tetra no Grand Prix. Bola para fora, hein? Ponto brasileiro 2-0. O Brasil que vence por 2-1 vai para o quarto set, podendo fechar o jogo. Continua sacando o Fofão. Sacando em cima da líbero Marinelli. Fica no bloqueio da Janina, a italiana. De novo o ataque italiano, de novo defesa brasileira. Agora foi com a Fofão, Karin. Ou melhor, Ana Moser de trás. Ana Moser quem atacou e faz o terceiro ponto brasileiro. 3 para o Brasil, 0 para a Itália. Tá bem a Fofão, hein? Continua sacando e sacando bem. Complicou para a levantadora Cacciatore. Amortecendo o bloqueio, Janina, Fofão, olha a Virna subindo. Deu defesa aqui atrás. Vem contra-ataque italiano na ponta, sobe o bloqueio do Brasil. Deu defesa da Ana Moser, como tá pegando a Ana Moser. E aí o bloqueio funciona e as italianas chegam ao primeiro ponto, parando o ataque da Leila que você vê aí. Vamos ver de novo. Subiu pouco a Leila, né? Que já não é tão alta assim, tem 1,79, 1,79 m. Mas agora sim, a Leila vem na diagonal e faz o quarto ponto brasileiro. 4 Brasil, 1 para a Itália. Repare que ela subiu até meio desequilibrada e no ar conseguiu consertar a trajetória. Ataque na ponta italiana, a bola para fora, é ponto brasileiro. Deu o toque do bloqueio? Deu, né? Deu o toque do bloqueio. É ponto da Itália. Ana Moser recebeu. Leila ataca. Toca no bloqueio, vai fora. Aí sim é ponto do Brasil. Leila e Ana Moser, 17 pontos cada uma. A Virna vem um pouquinho atrás. Janina, bom saque da Janina, 5-2 Brasil. E agora 6-2. Pelo meio, Karin. Aí
Aí a Karen, que sentia muitas dores nas costas ontem, não treinou, mas hoje está jogando uma barbaridade, bloqueando bem a beça, olha só. 6-2, o Brasil abre 4 pontos de diferença. E o Frigoni faz o pedido de tempo. Domingo, dia de esporte na Globo. Domingo tem meia maratona internacional do Rio de Janeiro. Destaque para Ronaldo da Costa pelas ruas do Rio de Janeiro. A Globo mostra ao vivo dentro do Esporte Espetacular, que começa às 9 da manhã. E também no domingo, logo depois de Domingo Maior, as emoções do GP da República Tcheca de moto velocidade. Hoje Alexandre Barros fez o terceiro melhor tempo nos treinos livres. Vamos lá, vamos com a Janina. 6-2, o Brasil na frente, 4 pontos. Marinelli recebeu. O ataque na ponta com a Galastri. Aí vem Ana Moser, toca no bloqueio, não tem defesa, é ponto do Brasil, é o 7º ponto. 7 Brasil, 2 para o time italiano. São 5 pontos de diferença. Aí Janina. Recebeu Marinelli. Sobe Beccaria, deu defesa da Fofão, empurra Leila. Vem contra-ataque italiano com bloqueio duplo, que defesa da Janina. Fofão, aí Ana Moser, para fazer o 8º ponto brasileiro. 8 para o Brasil, 2 para a Itália. O Brasil abre 6 pontos. O quarto set vai ficando, felizmente, um pouco mais fácil que os anteriores, Radamés. Show de bola da equipe brasileira. A equipe vem em todos os fundamentos. A Fofão começou a puxar o meio e fazer fintas. Tanto é que aquela bola que se chamou a atenção, que a Leila chegou a chegar um pouquinho desequilibrada. Mas nós vimos também que o bloqueio de lá estava totalmente vendido na ação. E com isso o Brasil conseguiu abrir 6 pontos. Uma bela diferença. A equipe precisa manter essa concentração, porque a equipe italiana já provou nos sets anteriores que mesmo quando está em desvantagem, ela vem atrás, não se dá por vencida e fez com que o jogo se tornasse equilibrado até o final do set anterior. A gente espera que o Brasil continue com essa atuação, e aquela pergunta que você me havia feito no início, eu agora te digo, olha como é que está a situação dos pontos da Leila, da Virna, da Ana Moser, já começou a ficar bem equilibrado. No feminino, as jogadoras de meio e no próprio masculino não são grandes pontuadoras. A gente vê que no masculino uma das exceções que aconteceu foi o Douglas esse ano, mas é uma exceção. Geralmente os melhores pontuadores são jogadores de ponta, porque eles podem receber as bolas quando o passe está bom ou quando o passe está ruim. E os jogadores de meio não, só quando a bola está boa. Ana Moser já está com 19 pontos, a Leila com 17, a Virna com 13. Janina, mais um bom saque brasileiro. Boa defesa, não conseguiu chegar direito a Leila. É ponto italiano. 8 para o Brasil, 3 para o time da Itália. Aí sacando a Beccaria. Sacando em cima da Ana Moser. Pelo meio, Karen. Toca no bloqueio. E é o 9º ponto do Brasil. 9-3. 6 pontos de diferença. Olha o delírio da torcida local com a chegada da Virna ali na posição de saque. Recepção ruim. Karen pelo meio. Mandou para fora. É ponto italiano. 9-4. Tomou uma dura do Bernardinho. 9-4. 5 pontos de diferença. Aí vem Itália no contra-ataque. Subiu o bloqueio. Não deu defesa. Mais um ponto italiano. Bateu com a cabeça ali a Leila. Radamés. Bateu, eu acredito que não tenha sido nada demais. Foi só na hora que ela foi lá buscar, mas ela já chegou a se proteger e tal. Para dar uma paradinha no jogo também. Recepção complicada para Virna. Sobe a Ana Moser com bloqueio duplo. Toca no bloqueio, vai fora. Dez para o Brasil, 5 para a Itália. Aí Ana Moser. Já tem 4 pontos neste set.
e solta uma bomba no saque. Resposta italiana, Ricarda não conseguiu achar nada. Vamos ver de novo. Bateu ali no rosto da Ricarda. Dez para o Brasil, 6 para a Itália. Bom toque da Fofão, surpreendendo o meio de rede da Itália. Vamos ver de novo. Que beleza, hein? Brasil chegando ao 11º ponto. E agora o 12º, é bola fora. Aí a Karen com 12-6 para o Brasil. O Brasil vencendo este set, garante a vitória. E tome ponto de bloqueio, Virna e Janina. 13-6. O Brasil abre 7 pontos de vantagem. 13 para o Brasil. 6 para a Itália. Entrou ali a Dioli, saiu a Beccaria. Dioli para reforçar ali a defesa no fundo da quadra italiana. 13-6. De segunda, deu defesa, quase chegou a Ana Moser. Ponto italiano, é o 7º ponto. 13 Brasil, 7 Itália. É a Globo ao vivo em Manila, nas Filipinas. Direto na rede, 14º ponto do Brasil, 14-7. E sempre reclamando Bernardinho, 14-7. Vai para o saque a Fofão. Balanceando o saque. Complicou para a levantadora. Sobe o bloqueio brasileiro. Deu defesa da Galastri. Grande defesa da Ricarda. Aí vem Brasil para o 15º ponto na largadinha. Ana Moser. 15º ponto. 15-7 Brasil. 10 pontos de ataque do Brasil, 5 da Ana Moser. Vai disparando como a maior pontuadora do jogo. Aí o 8º ponto italiano. No bom ataque de ponta com a Rinieri. 15-8. São 10h16 da manhã no Brasil, 11h16 da noite já nas Filipinas. O Brasil vai vencendo e conquista o 16º ponto. O Brasil voltando a jogar neste fim de semana, amanhã, sábado, 6 da manhã contra a Coreia do Sul. E no domingo, 5h30 da manhã, também no horário brasileiro, Brasil e Cuba. Tudo ao vivo na Globo. As cubanas certamente vão vir com toda aquela gana. E olha, as cubanas precisam vencer, hein? Fazem péssima campanha. Já perderam 3 partidas. E precisam vencer de qualquer maneira os jogos nesse fim de semana para garantir vaga entre as 4 melhores nas finais. Vai ser um jogo duríssimo, né, Radamés? Olha, o jogo contra a Cuba é um jogo sempre difícil. Agora, a Coreia foi sempre o adversário que, nos momentos mais importantes, nos deu muito trabalho, nos venceu, inclusive. Teve uma Copa do Mundo que, em caso de uma vitória por 3-0, nós seríamos os vencedores. E infelizmente perdemos aquele jogo para a Coreia, acabamos em 3º. É uma equipe que, existem equipes que o jogo encaixa com o outro e dificulta bastante. E a equipe da Coreia é uma que joga assim contra o Brasil. Eu acho que é um jogão, mais um que nós vamos ter amanhã. E a equipe do Brasil continua mandando no set, crescendo muito de produção. A equipe nos finais de jogos tem sobrado em termos de saúde, um mérito do Zé Inácio. E eu acredito que essa briga da Ana Moser com 21 pontos, da Leila com 17, vai continuar aí por muitos jogos ainda. Ao ver o saque da Virna. Sobe bem a italiana, ataca na diagonal. É o 9º ponto do time italiano. 16-9, sacando Leggeri.
Sacando em cima da Ana Moser. Fofão na bola rápida de meio com a Janina. Veio de graça, Janina. Fofão e é para Ana Moser. Com bloqueio simples, largou apenas. Levanta Dioli lá na outra ponta. Bola fora, é ponto brasileiro. É o 17º ponto. O Brasil muito perto da vitória. O Brasil muito perto da vaga. Nas finais do Grand Prix 1999, o Brasil tenta o tetra na Ásia. Saque da Janina, bola pelo meio, defesa da Janina aqui atrás. Fofão, aí a Leila, tocando no bloqueio. Janina de novo na defesa. Bola levantada pela Karen para Ana Moser, pro 18º ponto. 18-9 Brasil. E neste fim de semana você com excelentes motivos para acordar mais cedo, hein? Sábado, 6 da manhã, Brasil e Coreia do Sul. Domingo, 5h30 da manhã, Brasil e Cuba. 2 grandes jogos de vôlei no Grand Prix 1999. Aqui a Itália chega ao 10º ponto neste quarto set. O Brasil vai vencendo 2-1. 18-10, o Brasil na frente no quarto set. O Brasil a 7 pontos de fechar o jogo. Sobe Leila, solta o braço, é o 19º ponto. 19-10. Vai caminhando tranquilo, seguro o time do Brasil. Olha aí de novo, os fãs da Leila delirando. 19-10. Aí Cacciatore. Boa defesa da Ricarda. Quem sabe o 20º ponto. Você, Ana Moser. Toca no bloqueio. É ponto brasileiro. É o 20º ponto. 20-10. O Brasil abre 10 pontos. A maior vantagem no jogo até aqui. Em todos os sets. A impressão é que a Itália baixou a guarda ali. Pela fisionomia do banco de reserva. A Itália que briga por uma das vagas. A Itália chega até aqui como terceira colocada. Com essa vitória vai cair, olha, o ponto do time italiano, 11º, erro do saque da Leila. Classificam-se para as finais as 4 melhores. Se a China não estiver entre as 4 melhores, aí a quarta colocada dança, amigo. Vai ficar a China mesmo como país anfitrião e apenas as 3 melhores vão para as finais do Grand Prix. 21º ponto. 15 pontos de ataque, 8 da Ana Moser, somente nesse quarto set. E o Brasil a 4 pontos da vaga, o Brasil a 4 pontos das finais. Erra o saque Ana Moser. 12º ponto italiano, 21-12. Cai para 9 de novo a diferença. Ainda assim, muito confortável para o Brasil. A Ana Moser tem quase um set de pontos feitos. Ela sozinha, né? Ataque na ponta italiana, é o 13º ponto. Ela tem 24 no total, a Ana Moser. 21 Brasil, 13 para a Itália, vai sacar Bragalha. Saca forçando em cima da Ricarda, Fofão levanta para Virna, toca para fora. E é ponto italiano, o Brasil deu uma parada. É o 14º ponto. 21 Brasil, 14 Itália. Bragalha continua sacando. Ricarda. Vamos ver a Fofão. Pelo meio, bom ataque brasileiro. Vem do fundo. Ficou na rede. 22º ponto do Brasil. 22-14. Faltam só 3 pontos para o Brasil garantir a vaga nas finais. É você ligado na Globo acompanhando em todo o Brasil. Grande defesa, que grande defesa da Ana Moser. De novo ela. Aí vem Karen do fundo. Pegou bem a Bertini. Em contra-ataque, bloqueio brasileiro, subiu. Ainda em jogo, apenas a largada. Virna, aí vem Brasil pro 23º bloqueio da Itália. É o 15º ponto italiano. 22-15. Você vê de novo uma disputa de ponto, disputadíssima e bonita. Aí a Cacciatore, que foi eleita a melhor levantadora do ano passado, em todo o mundo.
Vem ataque italiano. Leila, a Ricarda tenta buscar, é ponto da Itália. 16º. As italianas vão lutando, vão tentando sobreviver no jogo. Estão dando trabalho ao time do Bernardinho. 22 Brasil, 16 para a Itália. O Brasil a 3 pontos, agora a 2 pontos. Erro de saque da Cacciatori. Ela, você vê aí, a melhor levantadora de vôlei eleita no ano passado, em todo o mundo. 23-16, Fofão tem estado sempre bem no saque. Você, Fofão, para fazer o 24º ponto. 23-16, boa recepção, Cacciatori, Ricarda não achou nada. É ponto da Itália, o 17º ponto. 23 Brasil, 17 Itália. Domingo tem meia maratona internacional do Rio de Janeiro no Esporte Espetacular, que começa às 9 da manhã. E olha o 24º ponto com a Virna, e é ela quem vem para o saque. Brasil! 24-17. Olha que a Virna tem estado muito bem no saque. Sobe o bloqueio brasileiro, vai fora. Ainda não foi dessa vez que o Brasil fechou. 24-18. Mas quem sabe um erro da italiana. E o Brasil fechando o jogo. O Brasil garantindo a vaga. O Brasil muito próximo agora das finais. Sacando o Leggeri, sacando o curto. O Ricarda veio buscar. Aí vem Leila. Toca no bloqueio. Ricarda. Pode ser a classificação com Janina. Acabou! O Brasil está nas finais. Janina fecha o jogo em 25-18. Um jogo duro, um jogo difícil para o Brasil, 3-1. No primeiro set, 25-22. No segundo deu Itália, 29-27. No terceiro deu Brasil, 25-23. E agora 25-18. Este último ponto com Janina. O Brasil está nas finais do Grand Prix. O Brasil a caminho do Tetra. Radamés Latari. Eu acho que fechamos com chave de ouro esse jogo. Um excepcional quarto set. Estava tão fácil que a equipe relaxou um pouquinho nesse final, mas mesmo assim, um resultado excepcional que leva essa jovem equipe do Brasil à classificação e vai permitir que o Bernardo possa trabalhar com muita antecedência para as partidas finais, onde a gente espera que o Brasil acabe com essa maldição de ganhar ano sim, ano não e consiga esse bicampeonato para o Brasil. Valeu, Radamés. Vamos aos números do quarto set. Nenhum ponto de saque, 2-2 em pontos de bloqueio, 17-13 em pontos de ataque, 6-13 em erros do adversário. Neste sábado, 6 da manhã, novo encontro com as emoções do Grand Prix. Brasil e Coreia do Sul a partir de 6 da manhã, domingo, acordando mais cedo, hein? Todo mundo, 5h30 da manhã, Brasil e Cuba, ao vivo na Globo. O Brasil já nas finais, o Brasil precisando ser primeiro, precisando vencer esses jogos, para pegar um adversário mais fácil nas semifinais. Você fica agora com Angel Mix. Globo e você, uma nova emoção a cada dia.